Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, hoje então, sexta-feira, sextou pra nós, né? Tem uma diferença, a minha cabeça, desculpa se ela deu alguma bugada no meio do caminho, mas é porque aqui no Chile, hoje como é dia 15, é o dia da solenidade da Assunção da Virgem Maria, que no Brasil é transferido para o domingo. Porém, aqui no Chile celebra-se no próprio dia, porque hoje também é feriado. Então, hoje é dia de preceito aqui, é feriado. Então, daqui a pouco, meio-dia, a gente vai ter missa. Ou se você está assistindo esse vídeo no final do dia, hoje, meio-dia, a gente teve missa da solenidade da Assunção. Mas no Brasil, hoje é um dia ferial normal, né? Então, a gente celebra a sexta-feira da 19ª semana do tempo comum. Então, a minha cabeça deu uma bugada assim no início, porque hoje eu celebro uma coisa, mas estou falando sobre outra, e o que eu celebrei hoje vocês vão celebrar no domingo, né? E assim vai, a cabeça vai seguindo. Mas, diante disso, seja muito bem-vindo você que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente, o lugar da proclamação, da escuta, da experiência com a Palavra de Deus. Bem, a gente vai ver na liturgia de hoje. A liturgia de hoje é bem simples, mas também muito complexa. Tem coisas complexas que a gente pode extrair. A liturgia de hoje vai falar que o povo sempre se perde, né? O povo sempre se revolta, o povo sempre arruma problema. Ou vai arrumar problema porque ou vai se perder, né, e esquecer de Deus, né? Ou o povo vai esquecer de Deus por causa dos problemas. Por exemplo, quando sentiram fome, quando sentiram sede, quando olharam para trás e viram o faraó. Mas olha que interessante, né? Lembraram de como era no Egito e sentiram muita fome. Lembraram de que tinham água no Egito, olharam para trás e viram o faraó chegando. Na maioria das vezes, o povo está olhando para trás ou está olhando para si mesmo e encontra os problemas e acaba esquecendo de Deus, se revoltando, se rebelando e reclamando. Ou então, porque isso foi no tempo de Moisés, e a primeira leitura ela vai fazer esse apanhado, né, de tudo que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, e agora está fazendo através de Josué. Por quê? Porque nesse período de Moisés, o povo estava esquecendo de Deus por causa dos problemas, ou estava esquecendo de Deus porque estava se encantando com outros deuses. Agora, o povo está assentado na terra, tá tranquilo, mas a tranquilidade também faz o povo esquecer de Deus. Porque quando tá tudo em paz, a gente acha que a gente vive de si mesmo e acaba esquecendo de Deus. Então é aí que Josué vai chamar a atenção do povo. Presta atenção, tudo que Deus já fez na nossa história. Hoje a gente está vivendo em paz. Mas quando houve guerra, quem nos livrou da guerra? Foi o Senhor. Quando houve dificuldade, quem nos tirou da dificuldade? Foi o Senhor. Quem foi que subjugou o faraó quando ele vinha atrás da gente no Mar Vermelho? Foi o Senhor. Então a gente não pode esquecer dele agora que a gente está em paz. Se ele foi nosso Deus na guerra, se ele foi nosso Deus na luta, ele tem que ser Deus também no tempo de paz. E às vezes isso acontece na nossa vida. Quando eu tenho um problema, eu lembro de Deus. Quando o problema passa, eu vivo a minha vida por mim mesmo. Porque eu tô de boa, porque eu tô bem. Mas quando eu tenho um problema, uma luta, uma dificuldade, eu lembro de Deus. Isso é muito comum, né? Na vida cotidiana de hoje. As pessoas vão vivendo a vida porque tem dinheiro, tem emprego, estão vivendo, tem saúde, não lembram de Deus. Quando perde a saúde, quando perde o emprego, a gente vai lembrar de Deus. Quando tem um problema, quando tem uma pedra no caminho, a gente vai lembrar de Deus. Então, é esse contexto que justamente que Josué está chamando a atenção do povo. A não deixar com que a ausência de problemas, ou a paz, ou a tranquilidade que às vezes podemos enfrentar, não nos faça esquecer de Deus. Porque o que acontece? A gente reza. Só que muitas vezes, quando eu tenho um problema, eu rezo com mais fervor, eu rezo com mais ímpeto, eu rezo com mais vontade, com mais desejo, com mais gana, eu tenho um influxo de oração muito maior. E quando o problema é resolvido, na maioria das vezes eu esqueço, eu deixo de rezar, eu diminuo o fluxo da oração, eu deixo minha oração ficar mais apática, eu pulo alguns momentos em que eu estava decidido e dedicado a rezar. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a paz, a ausência de problemas, ela nos faz esquecer também do caminho que a gente tem construído com Deus. Então a gente precisa sedimentar e fortalecer a nossa caminhada com o Senhor,
fortalecer a nossa vida de oração, enraizar-se verdadeiramente e perseverar nesse influxo de oração. O Evangelho, ele vai falar também de um problema que estava sendo criado lá e que tem a ver com Moisés. Porque o que acontece? O Evangelho fala sobre as uniões ilícitas, né? Que Moisés permitiu dar carta para que se separassem. Mas por que Moisés permitiu dar carta para separar? Porque eram uniões de judeus com pagãos. Porque os judeus, quando começaram a flertar, também não só começaram a flertar com os deuses pagãos, mas começaram a flertar também e a conhecer mulheres e homens pagãos e começaram a se unir. E essas uniões eram ilícitas, não eram válidas, não tinham validade diante de Deus. Então essas uniões puderam sim ser anuladas e por isso Moisés fez carta de divórcio, vamos dizer assim, para essas uniões. O que significa isso hoje? Hoje, a graça do sacramento do matrimônio, ela precisa de um ambiente para ter validade. Por exemplo, se a pessoa não quer se casar e ela foi obrigada a casar, esse casamento não é válido, ou seja, não é lícito, não é válido. Então, quando se declara nulidade, não está declarando que aquele casamento foi nulo, mas está declarando que nunca existiu. Então existe uma diferença. Às vezes a gente acha que a igreja está anulando o matrimônio de alguém, que a igreja está cancelando. Não, a igreja hoje, assim como Moisés fez, está declarando que nunca existiu o vínculo. Porque a partir do momento que há um vínculo entre um homem e uma mulher, esse vínculo não pode ser desfeito. Mas se o sacramento não é válido, não se constitui vínculo naquela relação. Por exemplo, se a pessoa se casa por algum interesse, porque quer a pensão da pessoa, se a pessoa esconde alguma coisa. Por exemplo, eu já atendi casos de pessoas que mentiram na entrevista de matrimônio, que disseram que queria ser fiel e não tinha o desejo de ser fiel porque tinha outra pessoa. Às vezes a pessoa mente porque não conta. Já na faculdade, né, no seminário, a gente aprendeu um caso que o professor contou, que o homem tomava medicação controlada e não contou para a mulher. Então ele escondeu um fato importante da vida dele para ela, e aí ele não tomava os remédios, teve um surto, quase matou ela. Então assim, a igreja, ela sempre vai fazer, e o sacramento ele se baseia na verdade. Então se a pessoa mente na entrevista, se a pessoa não tem intenção reta de contrair matrimônio, se a pessoa não tem consciência do que é verdadeiramente o sacramento do matrimônio, só quer fazer pela festa, então tudo isso mostra que a pessoa não tem interesse de viver e de abraçar o sacramento. E isso faz com que o sacramento não exista. E aí a igreja vai declarar que aquilo não existiu. E aí isso é que a gente chama de nulidade. E foi isso que Moisés fez. Aquelas uniões que não eram para ter existido, ou seja, não aconteceu o vínculo, então por isso ele deu a carta. Mas pessoas que são casadas validamente, unidas na igreja, queriam casar, têm seus filhos, constituíram família e por algum motivo não deu certo, a relação humana não deu certo e se separam, o vínculo permanece porque o vínculo aconteceu. Então existe essa diferença, quando a igreja ela só declara que o vínculo nunca existiu. Mas pessoas que foram validamente casadas, porque quiseram casar, tomaram uma decisão e por algum motivo ao longo da vida não deu certo, esse vínculo aconteceu. Então essas pessoas não têm como romper esse vínculo, porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, e já se formaram uma só carne. Formar uma só carne não é só o fato de ter relações sexuais. Formar também uma só carne é o fato de criar vínculo por um sacramento do matrimônio autêntico, que verdadeiramente aconteceu, que foi realizado por duas pessoas que tinham consciência do que iam fazer, que queriam se casar, que tinham o propósito de viver para sempre juntos, tudo isso. E mais algumas coisinhas, alguns detalhes, mas esse a gente está fazendo aqui uma coisa bem rápida, né? E o Evangelho de hoje vai falar também sobre a questão da dinâmica do celibato, porque vai dizer que existem pessoas que se fizeram eunucos pelo reino, que nasceram eunucos, ou seja, pessoas que nasceram sem a capacidade de ter uma relação sexual, né? São impotentes, ou ficaram impotentes por algum motivo físico, de saúde. As pessoas que se fizeram impotentes, ou seja, alguém que corta, que faz esse tipo de coisa. E também aqueles que se fizeram pelo reino dos céus. Então esses são celibatários, como é o meu caso, que eu livremente escolhi consagrar a minha vida a Deus e não ter uma família, e não me relacionar, e não me unir com um vínculo do matrimônio e maritalmente, né, com tudo que abrange, com uma mulher. Então a minha vida é entregar
para Deus, me fazer eunuco, me fazer celibatário, me fazer casto, por amor a Deus e ao reino dos céus. Então aí fala também da dinâmica do celibato e que fala que ninguém vai entender, né? Que não é algo que as pessoas vão conseguir entender, porque é um chamado específico de Deus para cada um, para cada homem, né? E para cada pessoa que assim é chamada. Então, só um adendo, assim, uma coisa assim, não se preocupe com o padre. O padre é sozinho. Eu sou feliz assim, entendeu? Eu escolhi. Tenho consciência do que eu escolhi. Até porque eu recebi validamente o sacramento. Porque o sacramento da ordem, para ser recebido validamente, é preciso que eu tenha consciência do que eu estou abraçando e queira abraçar o que eu sou chamado a viver. Então, eu escolhi, eu decidi e sou muito feliz assim. E com a graça de Deus que me ajuda todos os dias. Por isso, reze por mim para que eu seja fiel a essa graça e a essa escolha e a essa decisão de cada dia na minha vida. Antes de ordenar, só contando aqui um caso, antes de ordenar, teve um caso de um sacerdote que não foi ordenado validamente. Por quê? Porque ele, quando foi para ordenação, ele foi para ordenação obrigado, porque os pais dele obrigaram, isso acontecia muito antigamente, os pais dele obrigaram, mas ele estava apaixonado por uma menina e até estava namorando ela escondido. Mas os pais obrigaram ele a ordenar e ele foi ordenado. Depois de alguns meses, ele não aguentou, né, obviamente, e largou o ministério, mas na verdade o sacramento dele não foi válido. Então hoje ele já está casado, com família e está feliz da vida, porque está vivendo a sua vocação. Então para o sacramento ser válido tem que haver desejo, disposição de coração de abraçar toda a missão que o sacramento vai exigir de cada um de nós. Então viva bem a sua vocação matrimonial, reze para que eu viva bem a minha vocação sacerdotal, que eu rezo também para que vocês sejam famílias santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.